Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Papo da Volo e hoje nós vamos falar de um tema muito especial, que é a travessia da Volo. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever no canal, de compartilhar e dar o seu joinha, tá bom? Vamos lá. A gente está aqui hoje com a Cris, com a Dai e com a Vanessa e nós vamos fazer a nossa audiodescrição. Vamos lá. Eu sou uma mulher, 51 anos, tenho 1,65 m, tenho cabelos curtos, morenos, com reflexos na ponta, olhos castanhos e estou vestindo um vestido hoje com uma cor clara, um bege clarinho. Vamos lá, Vanessa. Eu sou a Vanessa, uma mulher de 1,68 m, de cabelos cacheados, castanho como os olhos, e tô de camiseta branca e calça jeans. Meu nome é Daiane, sou uma mulher de 1,55 m, tenho 29 anos, me considero como negra e estou vestindo uma roupa casual, branca, com uma calça marrom. É isso. Meu nome é Cristina, sou uma mulher branca, cabelo na altura dos ombros castanhos, olhos castanhos, estou com uma camiseta verde. Isso aí. Então, nós estamos aqui hoje para contar um pouquinho do que é essa travessia. Isso é uma palavra que vocês vão escutar bastante, travessia na Volo. E o que é a travessia, né? Nada mais é do que um percurso que a gente faz com o desenvolvimento da cultura na Volo por 7 mercados. Então, é importante, eu queria muito que vocês pudessem compartilhar depois como que foi essa travessia desde o momento que vocês entraram na Volo até hoje e os sentimentos e as coisas que levaram você à evolução de vocês e da obra. Então, só explicando, a gente tem essa travessia por 7 mercados, onde os 2 primeiros mercados são mercados que a gente fala de velha economia, e a gente tem o 4º, 5º, 6º e 7º mercado, que são mercados já com um olhar para a nova economia. A gente tem o 3º mercado, que é um mercado de transição. Então, contando como um todo, a gente tem 1º mercado, arena de guerra, 2º mercado, minas de recursos esgotáveis, 3º mercado, oásis no deserto, 4º mercado, ponto de encontro, 5º mercado, ateliê de arte, 6º mercado, espaço de solidariedade e 7º mercado, Jardim Supremo, né? Para cada um desses mercados, a gente tem um personagem, que é o que pode representar tanto o conjunto das pessoas que estão dentro da obra, ou um líder, ou uma pessoa, né? Vamos lá. No 1º mercado, a gente tem o guerreiro. Então, é uma arena de guerra com o guerreiro. Como que ele vê o mercado? O guerreiro. O 2º mercado, a gente fala que é o minas de recursos esgotáveis. E aí a gente tem o jogador, que tem sempre uma cartinha na manga. A gente tem o 3º mercado, que é oásis no deserto, que é o curioso. Porque ele está vendo que tem uma luz no final do túnel, que tem alguma coisa diferente, mas ainda não sabe bem o que é. Então, a característica é do curioso para ir buscar a evolução. No 4º mercado, ele chama ponto de encontro. No ponto de encontro, a gente tem o perito, que aí a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso. No 5º mercado, a gente tem o ateliê de arte, que é o artista. Aqui a gente pode falar de criatividade, inovação e um monte de outras coisas. 6º mercado, espaço de solidariedade, a gente tem o solidário. E no 7º mercado, o Jardim Supremo, a gente tem o cultivador. Como a gente vai contar para vocês, o Roberto até falou um pouquinho no episódio anterior, mas a Volo se encontra hoje por volta do 5º mercado. Não é certo
um mercado, a gente transita e a gente evolui entre os mercados, tá? A gente tem horas que vai para um sexto, mas depois volta ali para o quarto, depois vai para um quinto, mas a gente, de forma geral, se concentra hoje no quinto mercado, né? Que o nosso grande mestre inspirador, Roberto, como ele já veio aqui, ele trouxe isso para a gente. E depois a Joana vem para contar também o que é isso frente a uma parceria que a gente tem com ela e como que ela contribuiu para a gente fazer essa transição. Mas acho que o mais importante aqui, para nós agora, é vocês contarem um pouquinho como vocês percebem esta transição dos mercados na Volo e o que vocês sentem, como era antes. A Day está com a gente desde quando, Day? 2014. Desde 2014. Então, a Day pegou bem o início dessa jornada. E aí, conta pra gente, Day, um pouquinho como que era no início. 2014, a gente já contou um pouquinho da história da Volo. Ali, nem eu, nem Giovanni estávamos presentes no dia a dia da Volo, mas acho que é importante você falar como que era aquele momento. E qual mercado você acha que a gente se encontrava naquele momento? Bom, em 2014, a gente estava numa arena de guerra, literalmente. Triste, não? Muito triste. E eu entrei em maio, perdão. Em maio eu entrei e poxa, logística, vou tentar, né? Estava me descobrindo em questão de qual profissão eu ia estar à frente. E entrei na Volo como demanda alta, vamos trabalhar. A gente entrou numa agência, a pessoa pegou a carteira de trabalho, amanhã você começa na Volo, tal endereço, pronto. Perguntava nem o nome completo. Tipo isso. E aí eu falei, vamos. Cheguei no primeiro dia, fui recepcionada pela liderança e falou, você vai fazer isso. E fiquei lá. Eu fechava caixa, gente. Ficava fechando caixa o dia inteiro. A gente tinha já um primeiro cliente nosso. Era bem focado só nesse cliente. No segmento atual que a gente já está, que é moda. E aí, primeiro turno, segundo turno, terceiro turno e meta para cumprir, não chegava nos resultados e tem que atingir resultado e não tinha um local que ensinava, a gente tinha que aprender tudo na mesma hora, com uma pessoa do lado, falando e fazendo, então era muito bagunçado, era um sentimento assim, gente, eu tô na guerra, não sei pegar uma arma para girar, tipo isso. Uhum. Então era complicado. A gente não tinha muito relação, era uma questão muito de nós somos um número e você tem que fazer um número. Uhum. Era uma proposta não muito boa em relação à relação entre pessoas, tinha muita competição, era bem complicado em relação, era muito o individual e não tinha o coletivo, uma intenção. Então, no início era bem conturbado, era uma arena de guerra. Né? As pessoas entravam já no terceiro dia, já não queriam estar mais, já desistiam ou faziam a troca, porque não se conhecia nada da pessoa. Então, se a pessoa errou num detalhe, a gente vai trocar você, infelizmente você não vai poder ficar. Como aconteceu comigo, eu fiquei em maio, em junho eu fui desligada. Ah, é? E aí, em agosto, eu fui chamada novamente, porque eu tive uma aproximação com a líder que estava atuando, e aí ela quis me chamar em agosto. Aí eu falei, poxa, vou ou não vou? Eu tinha essa indecisão. Então, literalmente, o início não foi bom. Mas, graças a Deus, que aí a gente contando aqui pra frente, você vai ver como a Volo está hoje. É isso aí. E você, Cris, conta um pouquinho. A Day entrou no momento que ela sentia que era arena de guerra, que tinham guerreiros ali dentro, que tinha competição e tudo aquilo e muito mais, né, Day? Que é difícil falar aqui rapidinho. Mas e você, Cris, quando você entrou?
Eu entrei em 2016, né? Ainda tinha resquícios da Arena de Guerra. Isso. Né? Mas tinha André e o Giovanni sempre querendo humanizar as relações, né? Eu lembro quando a Andrea trouxe a proposta de humanizar o DP, né? Porque tinha um DP que na hora da contratação o funcionário ia entregar o documento, o RH não olhava nem na cara do funcionário. E a Andrea falava, eu tenho pavor a isso, né? A gente precisa dar uma atenção, a gente precisa mudar essa forma, humanizar o DP. Cris, quando eu te liguei para vir trabalhar comigo, qual foi teu sentimento? Como que foi? Porque você estava trabalhando, né? Sim, eu estava trabalhando no momento. Estava trabalhando numa automotiva, né, que é uma empresa que o perfil manda quem pode, obedece que tem juízo. Isso. E você vê com uma proposta totalmente diferente. Que proposta era essa, Cris? Essa proposta era de uma empresa humana. Né? De uma empresa humana. Construir uma empresa humana. É isso aí. E você sentia, então, ainda que a gente tinha uns resquícios. Quando você chegou, não foi surpresa para você, ou foi chegar que tinha esses resquícios de uma empresa de primeiro mercado, de arena de guerra? Não foi surpresa, porque eu vivia isso, né, na família, né, a respeito da Volo. Então, para mim, não foi nada diferente do que eu ouvia no dia a dia. Né? Tinha resquícios ainda, mas ainda tinha algo diferente, que vocês queriam fazer uma construção de uma empresa diferente. Né? Eu lembro, até hoje, numa reunião com o Giovanni, com você, onde o Giovanni falou assim, vocês estão dispostos a desconstruir o que vocês aprenderam até hoje, né, o que vocês têm por certo, né, e construir uma nova jornada? E aí eu fiquei pensando, né, o que é esse negócio de desconstruir? Eu sei o que eu sei fazer, que era departamento pessoal. Né? É isso que eu sei fazer. 10 anos da minha vida fazendo isso. Como que é esse negócio de desconstruir e construir uma nova jornada? Mas agora, hoje, eu entendo o que é esse desconstruir, e essa trajetória é bem claro hoje no dia a dia. É muito legal a gente perceber, porque quando você fala, a gente pula de um primeiro mercado, como a Dai trouxe, já para um terceiro mercado, que é esse oásis no deserto. A gente não sabe muito bem o que é essa desconstrução, mas a gente se percebe nela, tendo que fazer. Você fala, mas o que é isso? O que eu sei fazer é DP. Minha experiência são 10 anos de DP, né? Então, isso fica bem marcado, o salto para terceiro mercado. E tu? Vanessa, conta. Eu entrei em 2017. Depois da Cris, né? Depois da Cris. E aí eu vim pra área de DP. Então, fechar folha e tudo mais. E aí, quando eu vim, acho que a gente já estava um pouquinho mais no curioso ali, né? Tendo noção que tinha alguma coisa diferente. Tinha um cheiro. Só que ainda tinha muito... era muito pontual. Então, assim, era uma coisa aqui, uma dinâmica ali, um processo ali. Era muito solto quando eu entrei em 2017. E ainda tinha um pouquinho das pessoas mais antigas que ainda estavam muito ligadas, né, à arena de guerra, ao jogador, porque era a forma como eles sabiam trabalhar. Então, no momento que eu entrei no terceiro, que a gente mudou para Santana de Parnaíba, a gente trocou de CD. Foi. Saímos da Anhanguera, fomos, né? para Santana, foi um caos, uma mudança caótica. E novos clientes entrando na época. Então, acho que até devido a isso, teve muitos desencontros. Né? Então, assim, a gente ficava meio que migrando. A gente estava no terceiro, mas a hora outra a gente colocava um pezinho lá no primeiro, no segundo, porque tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí, quando eu entrei, eu acho que a gente estava nesse momento, meio que se encontrando ali no terceiro, tentando fincar o pé, mas com muita dificuldade ainda, né? Tinha algumas dificuldades, acho que muito das pessoas... a gente falava muito de 50% mais um, né? Se 50% das pessoas que estão aqui na Volo, mais um, toparem esse desafio, vai dar certo. E isso, durante um tempo, ficava meio que patinando, até que, quando a gente foi ver, a gente... Tava engatinhando, acho que foi um engatinhar ali, até 2017, 2018. A gente já tinha algumas ações que a gente fazia, mas muito pontuais, elas não se encontravam, né? Eu acho que isso é uma característica ainda de terceiro mercado. Não tinha um método, não tinha uma forma que falasse assim, nós estamos implantando uma cultura. A gente tinha uma grande vontade e ficavam coisas desconectadas, mostrando assim, é uma empresa que tem uma vontade de ser uma empresa humana,
mas com projetos muito pontuais e muito ligados à nossa área, né? Que era a área de gente, né? Hoje, mas era o RH. E não só área de gente, acho que nesse momento ainda era muito linkado a Andréia, pessoa e Giovanni enquanto pessoas. Era um desejo de vocês, que vocês já tinham vivido. A gente não. Então era muito assim, será que isso dá certo? Será que isso... Tem alguma empresa? A gente perguntava, tem alguma empresa que funciona? Isso, dá certo? E aí você fala, não, calma, que vai. Mas naquele momento era ainda muito seu, é de André e Giovanni. Então a gente meio que ficava com o olhar meio desconfiado ainda, tipo, será que rola? É, isso aí. Eu acho que fazendo um link com a história, né? Aí o que aconteceu? Quando o Roberto veio aqui e contou um pouquinho dessa história. Esse link é importante, porque quando chega em 2019... Eu e o Giovanni, que já tínhamos participado do processo da metanoia no início dos anos 2000, a gente volta em 2019. Final de 2018, nós entramos em contato de novo com o Roberto. A gente conta isso no outro capítulo, né, no outro podcast, no outro Papo da Volo, que mostra que, assim, voltamos para a metanoia, que ia dar esse formato, exatamente, porque a gente estava completamente... A gente sabe o que a gente quer, tem a direção, mas como fazer? Era boa intenção, que a gente chama, né? Pois é, era uma grande boa intenção. E aí, em 2019, a gente volta para a metanoia e traz para nós um método, que eu acho que esse método que esse método faz a evolução aí para quarto mercado, terceiro, a gente pular desse terceiro mercado. E acho que é legal, vocês estão contando como vocês, como colaboradoras, se sentiam lá atrás, no primeiro. Eu não sei se chega em segundo mercado, mas entre mercados de velha economia e terceiro mercado, tá? Quando que a gente põe o pé no quarto mercado? E aí, Dai, contar um pouquinho, porque assim, a gente começa com o propósito da Volo, né? Então, tem alguns pontos que a gente pode falar. O que é o quarto mercado? O quarto mercado seria o ponto de encontro e a gente trabalha o perito. Então, Dai, como que você sente a partir daí? Quando que você percebe esta evolução no dia a dia da Volo? E aí, um pouquinho para você, depois para a Cris, depois para a Vanessa. Bom, quando a gente estava chegando no quarto mercado, antes disso, a gente teve uma mudança bem agressiva. A gente teve um autoconhecimento, né, entender um pouco mais. A gente compartilhou as nossas histórias, né, nossas vivências. A gente entendeu o que era ser vulnerável, né? Né? Expor o nosso sentimento e não ter medo em relação a isso. E a gente precisava entender um pouquinho mais profundo, né? Não é só as nossas histórias, mas sim qual é o meu comportamento, quem eu sou, eu tenho talento, qual é a minha inteligência, né? Que competência que eu tenho. Porque assim, eu desde pequena vi os meus pais e queria ser professora, porque meu pai é professor, minha mãe era professora. Então eu falei, vou ser professora, né? Vou ensinar, gosto de ensinar, tenho atividades fora da profissão que me instiga a fazer isso, então vou ser professora, pedagogia. Você fez faculdade de pedagogia? Eu tinha para terminar 2 semestres. Nossa. Tinha já começado a fazer Libras, e aí eu falei, é isso que eu quero. E aí teve uma ruptura. A gente muda bruscamente sempre quando tem uma ruptura, né? E eu tive uma ruptura na família, um espelho muito importante, que foi meu avô, ele partiu. E eu falei assim, é isso que eu quero? Porque eu conversava muito em relação com ele, eu falei, não quero isso. E fiquei à procura.
E quando a gente se conectou em relação a isso, e a Andréia e o Giovanni voltaram para Volo, era muito em relação assim, o que você quer? O que você quer ser? E muita questão de mostrar o seu talento. O que você sabe fazer? O que você gosta de fazer? É muito essa pergunta. O que você gosta de fazer? Como que você gosta de fazer, né? E a gente teve que iniciar conhecendo a gente e conhecendo o cliente, que foi muito importante. Não era só um negócio de números que é uma demanda, uma oferta. Era realmente se conectar ao cliente, entender a necessidade. Foi um dos pontos de encontro mais importantes, porque a gente definiu realmente o que a gente está atendendo, né? O que a gente serve, que a gente tinha misturas de clientes, né? Um segmento de moda, era totem, e a gente definiu, que também é um marco, um ponto de encontro, a gente decidir o que a gente iria servir. A gente define a estratégia da Volo, isso, né? Definiu a estratégia. Quando a gente define a estratégia, a gente define quem é nosso cliente, quais são os nossos diferenciais, quais as competências que a gente precisa para atender esses diferenciais e e a nossa intenção, né? Toda a nossa intenção com tudo isso. Então, essa é a estratégia, o que a gente chama de trama na Volo. Então, a gente definindo isso é legal porque você sente como viver isso no dia a dia. Eu não sabia falar com cliente, não sabia, tinha muita vergonha. Eu não sabia falar com as pessoas, assim, em questão de... Toquinha. A gente fala muito que as pessoas... não é ter poder, né? É ter uma firmeza na voz, uma autoridade que não é assim de escorraçar a pessoa. É ser empoderada. É ser empoderada para fazer. Gente, eu era na operação... De touca, Cris. Isso, de touca. Feedback pro colaborador? Feedback. Mãozinha no bolso. Mãozinha no bolso. Atrás de mim. Assim. Não tinha nem voz. E eu não era essa pessoa fora lá do ambiente de trabalho. Eu era divertida e tudo mais, mas ficava totalmente diferente quando eu precisava ter uma responsabilidade dentro do trabalho. E isso também... deu um estalo. Cris me chamou, deu um feedback bonito, chamou a Andréia, e aí foi uma conversa de valores, né? E deu um estalo. Falou assim, você não é essa pessoa. Você tem que ser o que você é. Feliz, alegre, que canta, que faz as pessoas rirem, que tem compaixão. Então, também eu tive um ponto de encontro. Acho que é muito legal, Dai, falar isso. E fez me despertar para muitas coisas. Não foi só no ambiente de trabalho. Foi por completo na minha vida. Entender quem eu sou, o que eu vim para servir, porque a gente fica questionando, né? Assim, na transição de jovem para jovem adulto, a gente fica se questionando, nasci para quê? Pô, eu vim fazer o quê? Pagar boleto? Pagar boleto só? Preciso procurar um emprego para comprar as coisas que eu quero? Não, isso sim foi se encaixando. Eu vou ficar falando muito. Não, mas é legal quando você traz o ponto de encontro, é o ponto de encontro também com você. Sim. Quando a gente fala na travessia o ponto de encontro, a gente fala o ponto de encontro com o cliente. Mas o que proporciona, a gente não consegue evoluir com o cliente se a gente não evolui enquanto pessoa. E foi um trabalho intensivo, né? Porque foi uma dedicação minha e uma dedicação da Volo, de vocês. Porque eu quis fazer, né, uma terapia, conversar com a nossa psicóloga que nós temos, conversar também com a Andréia bastante, que também é a nossa psicóloga. Eu quis entender um pouco mais sobre a cultura, me aproximar, querer me conectar. Então, é muito profundo o que aconteceu. Eu não falo que é uma virada de chave. Parece que tem uma palavra que se chama sonda-me. E sonda-me significa me vira do avesso. Literalmente me viraram do avesso.
E aí eu conheci realmente as minhas entranhas, sabe? Muito profundo o que aconteceu na minha vida. E para ser essa pessoa hoje, falando com vocês um pouquinho sobre legal. isso. Esse é o processo da metanoia, né? Quando o Roberto trouxe pra gente, que é uma mudança de modelo mental, é isso. É isso, muito legal, Dai. O que é o ponto de encontro para você, né? E para você, Vanessa? Pra mim, diferente da Dai, eu não tinha esse negócio, pra que eu nasci pra servir? Pra mim era muito claro, eu era pagar boleto. Falei brincando, mas pra mim era isso. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar na Volo, qual é o seu propósito de vida? Pagar boleto. Pagar boleto, ter uma casa, fazer umas dívidas aí pra conseguir o que eu quero. Eu preciso pagar as dívidas. Então, basicamente era isso. E a Volo, ela me trouxe, né, também devido à minha proximidade com a Andréia, e a Andréia todos os dias, falando muito desse tal desse propósito, que propósito, Andréia, propósito, pobre tem que pagar boleto. Fala isso? É um fato, pobre tem que pagar boleto. E não, Andréia, não tem propósito, preciso pagar boleto, preciso pagar minhas dívidas, tem que estudar, tem minha família, enfim. E aí, nessa, começou a fazer a ilha de competência. E em determinado momento teve um processo de escrever a ilha de competência. E a gente estava na pandemia, eu lembro muito bem quando a gente fez isso, e eu estava de home office e tal, na pandemia, eu estava numa sala com a minha mãe, escutando, eu fazendo a minha ilha de competência. E André, Vanessa, e seu talento? André, eu não tenho talento. Vanessa, André, eu não sei tocar piano, não sei jogar bola, não sei cantar, então assim, não tem talento. Não tenho, sou uma pessoa sem talento. E minha mãe de fundo rindo, falando, meu Deus, isso é uma reunião de trabalho? Mas assim, foi engraçado, a minha ilha de competência demorou, tipo, 1 mês e meio, 2. Por quê? Eu empacava no talento, eu falava, eu não tenho talento, pronto. E tá tudo bem, gente, eu não tenho talento. E André, calma, não sei o quê, e vai, e volta, e vai, e volta, e vai, e volta. E aí, quando depois de muito tempo, e também depois das nossas conversas, eu ficava refletindo sobre o que ela falava. E uma coisa que ela me perguntava muito também era, quem é você longe da Volo? Então, assim, quem é você dentro da sua família? Quem é você na sua roda de amigos? Como que você, né, vive isso fora? E aí eu comecei a perceber, e aí encontrei. Falei, gente, eu tenho talento. Não é tocar piano, mas eu tenho talento. E aí, quando a gente colocou isso no papel e eu me enxerguei ali pra mim foi uma virada de chave. Falei, nossa. Então, assim, não tem que ser só pagar boleto. A gente pode ser feliz fazendo uma coisa que a gente goste, que a gente já faz, que a gente nasceu para fazer. E normalmente é muito natural a gente fazer. Só que, por algum motivo, a gente não leva isso para o ambiente profissional. A gente deixa isso, né, no lado pessoal, na família. E isso isso trouxe para minha vida um conhecimento. Assim, eu sei quem é a Vanessa. Hoje eu sei quem é a Vanessa. Eu sei o que dói, o que não dói, o que ela sabe fazer, o que ela gosta de fazer e o que também não. E foi muito a partir dessa ilha de competências, construída aí, inclusive com a Val, manicure da Andréia, porque ela estava também em uma das reuniões. É que a gente estava em casa, né, então, na pandemia. Então todo mundo participou da minha ilha de competências. Todo mundo e todo mundo dava pitaco. Né? Minha mãe dava, a Val dava, todo mundo dava pitaco na minha ilha de competências. Mas é muito legal. Até essa forma de construção foi muito legal, porque não foi só uma questão da Andréia, minha líder, fazendo uma reunião de trabalho sobre qual é a descrição do seu cargo, né? Então, assim, não é basicamente a descrição do seu cargo. Não era do meu cargo, a gente estava falando da Vanessa. Isso. E aí, pra mim, é quando, tipo, amarrou e falou assim, cara, aqui, eu quero ficar aqui. Então, podemos dizer que o seu ponto de encontro foi... Foi. A partir da ilha. Foi na ilha. Foi na ilha. Onde virou a chave, eu falei, cara, é isso. Me achei. Tanto que na época eu nem fazia mais DP, né? Eu entrei na Volo pra fazer DP, na época eu não tava nem fazendo DP, ainda pensando, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Eu só sei fazer DP. E aí, aconteceu várias coisas. Eu acho que um ponto que a gente tem que saber diferenciar é o emprego do trabalho. Então, o emprego, você paga boleto. O trabalho, você vê significado naquilo que está fazendo. Né? E aí, quando a gente fala de significado, falar também de propósito. Para que eu estou aqui? O que eu estou fazendo neste mundo, né? E como que eu dou significado do meu trabalho, como que eu dou significado do meu trabalho e como que a gente cresce e evolui a partir disso. E você, Cris? Eu acho que eu estava num momento que eu estava muito desacreditada, né?
Você Porque- não acreditava em você? Não, eu estava desacreditada, porque assim, na faculdade de recursos humanos, a gente aprende sobre empresa humanizada, treinamento, desenvolvimento de pessoas, mas na prática, eu não estava Isso vendo não isso. acontece. Nas minhas experiências de trabalho, eu não estava vendo isso. É. Né? Então, eu estava desacreditada, e aí numa conversa contigo, né, na Copa, a respeito do livro do Tranjan, O Velho Menino, né, que falava um pouquinho sobre propósito, você perguntou se eu estava fazendo os exercícios. Né? E nessa conversa, você foi provocando o tempo todo. Cris, quem que é a Cristina? Quem que é a Cris? O que você gosta de fazer? Por que você nasceu? E aquilo eu fiquei matutando dias e dias. Para que eu nasci? Né? E como foi a construção do seu propósito, Cris? Para mim, eu achava que estava muito claro. Porque, assim, eu tinha o entendimento que meu propósito de vida era cuidar de pessoas. Eu gostava disso. Isso. Né? Mas eu não sabia que isso dava para se viver na empresa completamente. É. Né? Eu acreditava o quê? Eu vou cuidar de pessoas, vou fazer um trabalho voluntário na igreja, onde eu participava. Que você fazia, né? Exatamente. Só que, assim, na empresa, como que eu faço isso? Né? Como que você traz Esse cuidado, né? esse cuidado na empresa? É isso aí. E era possível, né? Você sabe que hoje você faz isso, né? Você, aliás, uma das principais forças sua é esse cuidado. Tanto é que tem muita gente que hoje já fala assim, eu quero falar com a Cris. Esse cuidado iniciou comigo. É? Foi marcante. Não, é verdade. A Foi Cris uns sempre puxões foi- de orelha que fez... E assim, como que é o nome? Não é ponto de encontro, como que é o nome? É ponto de encontro? Ponto de encontro. Ponto de encontro. E um momento que foi um ponto de encontro, acho que totalmente marcante, foi que o meu não foi pelo amor. O meu foi pela dor. Foi pela dor, né? Foi pela dor. É. Num processo de depressão, onde eu tive a sua provocação também de falar assim, eu não aceito você não olhar para si. Uhum. Né? Esse dia me incomodou muito. Eu não acredito que você não consegue olhar para você, Cris. Né? Lembrei da nossa conversa. É. E você? E Eu esse lembro que eu foi fui numa sala muito- com você e falei, e você, Cris? A gente já sabe de tudo, mas e você? O que você quer? É. Por que você nasceu? Qual que é o legado que você quer deixar? O que você quer construir? Então, É esse isso. foi um momento que foi bem marcante. É isso. Cada um com o seu ponto de encontro. E é um pouco disso que a gente está querendo mostrar. Porque o ponto de encontro, ele sim vem com uma estratégia para ir para o cliente. Mas se a gente não romper a primeira fase, que é da integridade, é a gente olhar para cada um, para nós, né? A gente olhar para dentro. A gente não vai conseguir olhar para o outro. Então, assim, a gente se consolida em quarto mercado, claro que através de uma trama, como eu falei, de uma estratégia, tem métodos que apoiam. Então, a gente falou de ilha de competência, a gente fala de propósito, a gente fala de valores, a gente fala de conversa de valor, a gente fala de operação curiosidade, roda do aprendizado. Todos esses que nós estamos falando são métodos. E eu acho que um que é muito forte, e aí a gente coloca cada um de acordo com a sua ilha, é a própria estrutura sistêmica, né? Que a gente não tem um organograma. A gente tem uma estrutura que ela é sistêmica para atender como centro o cliente. E aonde está o melhor de cada um para atender esse cliente. Porque, afinal, a gente está ali para servir cliente e a gente serve a nós mesmos, né? Propósito da Volo, alfaiatar relações, evoluindo vidas. Então, aqui a gente acompanha a evolução de cada um e é muito interessante falar, mais uma vez, que a travessia, ela é uma evolução para a obra, para o líder, equipe e para a pessoa. E essa mudança de modelo mental chama-se metanoia. Acho que é muito importante entender o que é, na prática, o que o Roberto trouxe para a gente. Tem alguns pontos que foram fortalecidos com essa consolidação em quarto mercado.
Acredito que a nossa Constituição, eu já falei, a Joana vem aqui depois para contar um pouquinho a respeito disso, como foi essa construção, né? A nossa Constituição, onde a gente passa, porque aí a gente tem que tomar muito cuidado nessa travessia, porque a gente evolui na parte humana e a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar uma empresa de oba-oba. Sensível, né? Ou uma empresa sensível. Porque o que significa isso? As pessoas podem tudo? A empresa não tem que olhar para resultado? Não é isso. A empresa tem que olhar nas 4 dimensões: para o cliente, para o colaborador, para o resultado e para a dimensão filosófica, que é a cultura. São os 4 pontos que são essenciais e qualquer decisão que a gente toma tem que olhar para essas 4 dimensões. A gente não pode olhar só para o resultado econômico ou só para pessoas, né? O Roberto trouxe também um pouquinho a respeito do corpo, mente e alma. Mas é um pouco disso que a gente falou aí. Mas depois a gente vai falar mais e aprofundar mais a respeito do tema. Mas a consolidação de quarto mercado da Volo, ela acontece com esses pontos de encontro. Ponto de encontro do cliente, ponto de encontro das pessoas, da liderança. A gente teve um momento também que vocês trouxeram assim, será que vai dar certo? Que empresa que faz isso? A Vanessa trouxe, né? Eu lembro quando a gente começou todo esse processo, o Peterson chegou e falou: Andréa, me mostra uma empresa que dá certo isso. E aí a gente mostrou. E hoje ele não tem mais essa dúvida também, como eu acho que qualquer um de nós. Não. Nós falamos disso, né? Então, acho que sim, estamos numa fase passando para 5º mercado. Quando a gente fala 5º mercado, ateliê de arte, a gente fala do artista, aonde entra toda a parte de inovação, criatividade. É como um artista fazendo uma tela. Você já tem significado no trabalho, você já entende o motivo que você está ali e como que eu vou evoluir a partir daí. Então, eu não sei se vocês têm algum exemplo para contar aí de 5º mercado, coisas que a gente possa estar... que a gente viu, que a gente viveu. A gente trabalha muito com a criatividade nos nossos encontros, né? E nós temos toda quarta-feira ou quinta-feira tem o papo da gente, né? Papo Volo, papo legal, papo da gente, encontros legais e um formato, né, de a gente trazer instrução, trazer informação, mas de um jeito nosso, né, com brincadeiras, fantasias, fantoches, dinâmicas, teatro, craque, né, Cris? Dancinha, apresentação da Xuxa Meneghel, Cleiton. É isso aí. Então, a criatividade é muito boa, né? E a gente fala, não vai fazer isso dentro da empresa, mas a gente faz. A gente faz. Né? A Black, que a gente se prepara, se organiza para alegrar os dias, para tirar a atenção, né, do servir para o cliente. Então, é muito espontâneo. A gente tem um momento até de dar nome para as coisas, para a mesa, para o computador que fica com a gente. O Sodré tem um notebook que se chama Jorel. Né? Eu fiquei inusitada. Qual é o nome do seu notebook? Jorel. Ele é meu parceiro. Ele tá quase partindo, mas ele tá aqui comigo. Então, o quanto é inusitado e o quanto nos faz com que o ambiente fique confortável, parece que eu tô em casa. Em casa, fazendo as coisas com responsabilidade, mas estou num ambiente seguro, estou confortável. Uma outra coisa é o quanto a gente trabalhou nas pessoas para elas se aproximarem, né? Se abrirem. Então, a gente trabalhou com a questão da mulher, né?
com violência doméstica. Gênero. A gente trabalhou muito forte isso e a gente teve colaboradores que vieram compartilhar com a gente entendeu muitas histórias, entendeu muitas situações, né? Porque a gente fica questionando muito, por que ela é assim? E não entende O que está por trás disso. Então, isso é inovador dentro de uma empresa. Tem empresas hoje em dia que falam muito a respeito, mas às vezes é só de fachada, infelizmente, né? Porque é um marketing, mas não, eu vivenciei isso na Volvo. Eu chorei muito. E com muitas histórias, né, Vanessa? Eu chegava assim, Vanessa, Cris, pelo amor de Deus, eu ouvi uma coisa agora que, olha, nossa! E depois fala, poxa, eu ajudei. E a gente tira a questão da relação objeto, né, com as Isso. pessoas, a gente humaniza, a gente sabe quem está por trás daquela separação, que o pessoal, é logística, vai lá, separa a peça e manda no e-commerce. Mas tem uma pessoa que separa essa peça, né? É uma pessoa que tem dores, que tem vontades, que tem sonhos, e em alguns momentos as pessoas elas não estão tão felizes. E aí a gente entra. O quanto é importante falar assim, mas daí isso é inovador, ouvir as pessoas. Ouvir as pessoas. Ouvir. Às vezes a gente às vezes escuta. Só escuta. A gente não ouve. Não ouve. Não senta e compartilha literalmente, né? Não tem esse apoio. E às vezes as pessoas só querem ser ouvidas. E isso é inovador. Isso é muito inovador. Poxa, mas como assim? Porque isso se perdeu. Na linha do tempo, se perdeu. Não tem mais essa conexão. E que bom que a gente está inovando também desta maneira. Né? Inovando nas relações. Inovando nas relações. Só assim evolui vidas. É isso aí. Então, faz parte da inovação, faz parte da criatividade. E também relacionado ao protagonismo. Né? Fui lá, me propus, líderes foram lá, se proporam a estar ouvindo essas pessoas, a estarem ajudando, apoiando. Teve a rede de mulheres que vieram nos ajudar lá da onde a gente fica sitiado. Então, é muito importante ser protagonista dessas situações, dessas histórias. E aí vem uma onda, né, de gratidão. Essa onda de gratidão gera muita coisa. Gera até um casamento. Né? Não é? Um casamento que começou tudo dentro da Volvo. Tudo dentro da Volvo. Aí casou com o Luan, hoje tem uma filhinha que foi tudo... E assim... É uma onda de gratidão porque os colaboradores, vocês que estão aqui, proporcionaram algo que eu guardei por uma situação e vocês realizaram, né? Festa, tava lá, e pessoas que não puderam mais compartilhar da felicidade comigo. Então, é uma onda de gratidão. E inovar também é ser empático. A gente, depois que entendeu o que nós éramos, a gente começou a entender o outro, a empatia. E uma coisa que vocês foram muito, mas muito, muito, muito empáticos e se colocaram literalmente no lugar, assim, da minha vida, foi o momento que eu perdi a minha mãe e vocês só precisavam dar só 5 dias para mim. E mais nada, né? Era uma obrigação. E do início ao fim do tratamento e de todas as situações, não foi nem se não dá para colocar em palavras. Né? Parecia que vocês estavam só dividindo um pouquinho da minha dor para não doer tanto. Então, isso também é protagonismo, isso também é inovador. É ser família. Todos nós somos Volos, né? Hashtag. Hashtag somos todos Volos. Então, tem muita coisa. E, para mim, eu acho que a gente fica transitando entre o 5º mercado e o 6º mercado. Porque é solidariedade isso. Né? Então, a gente tá lá, firmando no 5... Vai um pouquinho pro 6º. O que acontece, Dai? Porque as pessoas, tem uns que vão lá no 6º, 7º, mas de forma geral, sim, que voltando no 50% mais 1, a gente precisa que todos não, né? É o que a gente fala.
um pouquinho mais da metade, pense dessa forma. Sim, 50 mais 50% mais um. A gente fala muito isso. Sim. E eu acho que é para falar assim, a empresa como um todo, a obra como um todo está num sexto mercado, está nesta evolução, é quando todos tiverem esse sentimento. Mas isso depende da evolução de cada um. Então, a gente trabalha num todo, trabalha muito forte as lideranças para poder chegar nessa evolução. E eu acho que mais um ponto que você trouxe, assim, a gente tem a primeira ruptura, que é da integridade. Isso. Que é nós olhando para dentro, né? A gente, cada um olhando para dentro. A segunda é da compaixão. Quando, de forma geral, a gente viver essa segunda ruptura, a gente vai para o espaço de solidariedade. E aí, né, como que fica isso? Como que seria essa... a gente vivendo para as relações, vivendo para o outro, e chegar no sétimo mercado, que seria o Jardim Supremo, onde a gente cultiva. Aí, lá, o cultivador, ele forma redes de apoio. Nós somos mais uma rede de apoio nesse jardim para poder não acabar, que é muita pretensão, né? Mas dar continuidade nesse mundo que Deus pôs para a gente. Esse é um grande processo, né? Esse, para mim, é o grande objetivo nosso. Chegar lá em sexto mercado, eu já estou muito feliz com a Volo, porque aí o cultivador vai ficar por conta da evolução mesmo como obra, porque aí não é evolução de um, é evolução de várias pessoas montando essa grande rede de apoio. Tem alguma coisa para contar para gente? É que é tanta coisa, né? Gente, história. São muitas histórias. São. Mais alguma coisa aí de evolução de quinto mercado para sexto? Acho uma coisa que você sempre falava, né? Nos momentos de estresse, alta demanda, aquela loucura, meu Deus. E aí, hora ou outra, tinha alguns atritos, né? Até entre nós, enquanto líderes. E aí, a gente se enchia de energia, gastava aquela loucura, todo mundo bravo, não sei o quê. Andréia, que não sei o quê. Ela respirava, olhava e falava, mas o que está por trás disso? Não quero saber o que está por trás disso, eu quero que resolva. Mas o que está por trás disso? Mas o que depois, né, depois da caminhada toda, a gente percebe o quê? E a gente fala um pouquinho da empatia, né, da compaixão. O que está por trás dos rompantes da outra pessoa, né? E por que agiu de determinada forma? E aí a gente começa a olhar para o outro com compaixão. E simplesmente, ele está com medo. Ele está numa situação ali que ele está com medo, ele está inseguro. E, de alguma forma, isso vai sair, né? E aí, às vezes, sai não da forma mais gostosa de se ouvir, às vezes de uma forma mais ríspida. E aí, qual que é o seu papel? Você vai entrar no mesmo momento que dele, né? Na mesma vibração que ele, de estresse. Ou você vai simplesmente olhar para ele e acolher ele como ser humano. Então, eu acho que a gente está nesse pezinho, assim, sabe? De começar a olhar o outro. A gente já se conhece, né? Já tem um autoconhecimento. É começar a olhar o outro. Que é muito difícil, porque também tem dia que a gente não tá tão bem, né? Então a gente explode, aí vira o... E chora, né, Cris? Chora, nossa. E vai pro banheiro lavar o rosto. Mas acho que a gente tá nesse momento de ter um cuidado maior com o outro. E não só esse cuidado quando a gente fala do colaborador, né? Do separador, ou do conferente, ou do assistente, mas também enquanto os nossos pares, né? Porque mesmo o líder, ele também tem suas dores, seus medos, suas inseguranças. E aí, muitas vezes, a gente tem uma expectativa sobre o outro muito grande. Muito legal falar de expectativa agora. Ele é gestor, então ele tem que saber lidar. Não, ele não é um gestor, ele é uma pessoa. Ele tem um mórbido bem grande, viu? Ele tem lá o seu medo, suas, né, aflições. E como lidar, como que ele está lidando, qual a dificuldade. Isso. Exatamente, assim, não é a gente coloca como se fosse um rótulo, ele é gestor, ele tem que aguentar tudo, ponto. E não, gente, é uma pessoa que tem, né, tudo ali por trás. E como que você lida com isso? É a tal da expectativa. Não, mas a minha expectativa é que ele lide. Então, a expectativa é sua, você que aprenda a lidar com ela. Que é uma das lições que eu aprendi, que eu mais odeio, preciso deixar claro. Porque o negócio volta, né? Quando você para de criar uma expectativa sobre o outro e cobrar dele uma coisa que você criou,
Aí o joguinho aí muda de fase, fica mais difícil, mas as convivências ficam mais fáceis. Tendem a melhorar. Isso, tendem a melhorar e tendem a você ter um olhar de cima, né? A tal da florestinha, que a André também fala, olha de cima da floresta. Aí você olha e fala, tem mato ali. Tem mato ali. O que a gente pode fazer para dar uma capinada ali? Mas é isso, eu acho que a gente está nesse momento. Falando de vôlei hoje, eu acho que o nosso grande desafio do momento é a gente deixar isso mais forte, esse olhar para o outro, enxergar o medo do outro, enxergar a insegurança do outro, para que a gente consiga caminhar juntos. Porque a gente sempre fala muito de vulnerabilidade, né? Porque no ambiente de negócio, ambiente profissional, quando a gente coloca alguma fraqueza nossa, eu tô dando arma pro inimigo. E aí, no momento que a gente já sabe que não é o inimigo que tá ali. Que é um par seu, que é um parceiro seu. Mas como que a gente faz isso no momento que a sua energia também tá alta, que o seu medo também tá alto? Então, acho que a gente tá nesse momento, ao meu ver, a gente tá nesse momento de... Já nos conhecemos, agora como que a gente vai colocar esse conhecimento do outro de uma forma plena, assim, né? De uma forma serena, sem tanta energia gasta. Eu acho que a gente está nesse momento, tá caminhando bem. Eu acho que sim. Acho que a gente está caminhando bem. Eu acho que sim. Tem dia mais difícil, sim, né? Sim, tem épocas, Black Friday e tal. Tem dia mais difícil, mas tem dia... A Cris fala que chora no banheiro, né, Cris? Chora no banheiro e volta. Vou lhe dar uma batidinha aqui. Mas sempre tem que existir uma ruptura. E as rupturas nem sempre são... Nossa, super confortáveis. Não, elas doem. Então, né? tendo essa ruptura, vem um milagre. É isso. Crescer dói, né? Crescer dói, Cris. Vamos lá, Cris. Conta você como você vive tudo que a Vanessa tá falando. A gente sabe da intensidade do dia a dia na Volo, né? Muitas vezes foi o que você falou. Você vai pro banheiro chorar. E assim, como que você volta para si? Conta o caso que aconteceu essa semana. Essa semana a gente estava na correria da Black, né, na pressão da Black, e eu recebi uma colaboradora que estava numa crise de ansiedade. Isso. Né? E eu também, naquele momento, eu estava nervosa, tive que me acalmar, né? Fui respirando até lá embaixo, conversei com ela, né? Tentei conversar e ela ficava, né, numa crise de ansiedade, não conseguia, ofegante com a respiração. Aí levei ela para uma salinha reservada, né? Acalmei, né? Saí desse turbilhão, tirei ela desse turbilhão e aí eu fui ver o que estava por trás disso, né? Que era problema com a família, uma dificuldade que ela tinha de trabalhar com ambiente com muitas pessoas, né? Então, como que a gente sai dessa loucura no dia a dia para poder acolher e ajudar o outro, né? Porque a empatia, a gente fala assim, se colocar no lugar do outro, a gente nunca vai conseguir se colocar no lugar do outro. Né? A gente fala assim, às vezes, da boca para fora, tem que ter empatia. É muito mais do que isso, né? A compaixão é você olhar o outro, a dor do outro e fazer algo para ajudar ele a sair disso, né? Ou direcionar ele, né? Isso. Porque, assim, o meu papel ali era o quê? Acolher. Era acolher essa pessoa e direcionar para a nossa psicóloga, né? Para poder fazer o tratamento adequado. Então, é esse cuidado com as pessoas. É isso, eu acho que a importância de a gente ter esse olhar de cima, né, Vanessa, que a gente está falando, o quanto a gente precisa se conhecer para poder olhar para o outro e aí sim a gente continua a nossa travessia, a nossa caminhada para o sexto mercado, mas a gente vai chegar lá. Rapidinho a gente chega lá. Certeza. Tá bom? Gente, é isso. Não esqueçam de compartilhar, dá o joinha e é isso. E não se esqueçam de inscrever no canal. Um beijo grande, obrigada por tudo.